encontrar algo que a Bíblia não diz, mas que Deus está nos dizendo, mesmo através das lacunas que a Bíblia deixa, né? Que Deus, sendo quem é, propositadamente, né? Como diz lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas é para nós, as coisas encobertas são para Deus. Mas Deus 2:42 diz assim: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa conforme o costume. Aqui está falando de Jesus Cristo, quando ele estava com 12 anos de idade. Lucas, ele faz um relato, ele tenta colocar em ordem cronológica todos os relatos de Jesus. Ele fez um trabalho para tentar colocar na ordem cronológica os acontecimentos sobre a vida de Jesus, sobre o anúncio da sua vida, o seu nascimento. Ele conta alguns relatos da sua infância, até chegar a esse momento em que Jesus está com 12 anos e ele estava se dirigindo, algo de costume, todos os anos a família ia até Jerusalém para adorar ao Senhor. Agora no capítulo 3, no verso 23, porque nesse momento, do capítulo 2 até o capítulo 3, tem um espaço de tempo que não se registra nada a respeito da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade. Quando Lucas volta a falar sobre Jesus, é no momento do seu batismo, aonde ele tinha aí cerca de 30 anos, como diz aqui em Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José e filho de Eli. Dos 12 aos 30, o que aconteceu com Jesus? Como foi sua vida nesse período? Por onde ele andou, por onde ele passou, o que Jesus fez, como ele viveu, o que aconteceu nesse período de tempo que a Bíblia não mostra. Depois nós vamos ver nos evangelhos 3 anos de ministério de Jesus, 10% da sua vida. 10% da sua vida é o que os evangelistas registraram. E os outros 90%? O que Jesus fez nesse tempo? A resposta é muito simples, não é tão complicada assim. Jesus teve uma vida comum, embora não tenha pecado, porque Jesus não conheceu o pecado. Ele viveu uma vida comum sem chamar a atenção de ninguém. Aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que andaram com Ele, aqueles que conversaram com Ele, não desconfiavam que Jesus tinha algo sobrenatural, que Ele era o próprio Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Com exceção de sua mãe Maria, que no episódio que a gente leu, a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração. E a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais. Prova disso, de que ele teve uma vida comum, está no relato quando Jesus visita a sua cidade de origem, visita seus parentes, visita seus amigos. Lá em Mateus 13:54 diz assim: chegando à sua cidade, ali onde ele cresceu, onde ele passou esses anos todos, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados, porque Jesus estava fazendo algo fora do seu comum, daquilo que ele fazia todos os dias. E aí, eles começam a interrogar: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Porque até então Jesus não tinha demonstrado a sua sabedoria, o seu poder, não tinha realizado nenhum milagre. Tanto é que naquele casamento, aonde Jesus transforma água em vinho, diz que foi o seu primeiro milagre. Porque alguns livros querem dizer, né, que Jesus na infância ele curava passarinho e fazia uma coisa ou outra. Não é verdade, porque a Bíblia diz que esse foi o primeiro milagre. E os relatos mostram que Jesus não fazia nada de anormal que chamasse a atenção. E continua dizendo assim: não é este o filho do carpinteiro?
O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Só onde ele cresceu, aonde as pessoas conheciam a sua história de pessoa comum. Quando alguém é chamado por Deus, é transformado por Deus, recebe dons do céu e a sua vida é transformada. A Bíblia diz que nós passamos a ser novas criaturas. O nosso interior é mudado, é transformado. E é difícil de explicar para aqueles que convivem conosco, que viveram, que nos conheceram antes de sermos alcançados pela graça, que agora nós vivemos uma nova vida. E muitos perguntam: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que trabalhava comigo, que andava comigo, que bebia, que saía comigo, que fazia uma e outras coisas? Eu conheço a vida dele, eu sei o passado dele. Muitos dão risada por ver alguém na igreja dizendo: como ele pode estar lá? Jesus teve uma vida comum. E esta lacuna na vida de Jesus, dos 12 ao 30, pode ser preenchida com histórias comuns, como a minha história, a sua história. Não há indícios do que Jesus fez para que a história de Jesus possa ser encaixada na sua história. Não importa como você viveu, não importa o que você fez, o que importa é o que você faz, o que você é hoje, o que você é agora. Seus irmãos até tentaram prendê-lo, a família de Jesus se reuniu para prendê-lo, porque eles achavam que ele estava agindo fora do comum. Olha o que diz em Mateus 3, verso 20: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer, por causa da multidão que estava ali. Olha só, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Ou seja, ele está fazendo coisas fora do comum. Jesus não é assim, ele não fazia isso. O que aconteceu com ele? Será se ele ficou louco? Os seus próprios irmãos e parentes questionavam a mudança que teve na vida de Jesus após ele ser batizado, receber sobre si o Espírito Santo e iniciar o seu ministério. Uma vida comum. Jesus estudou sem chamar a atenção. Jesus trabalhou. Jesus viveu com a sua família, foi em festas, em casamentos, em aniversários. Eu creio que todos aqui acreditam em Deus, por isso estamos aqui. Eu creio que todos nós cremos em Jesus. Eu creio que não há dúvida no coração de nenhum de nós que Deus é real, que Jesus é real, que o Evangelho é real. O problema não está em crer em Deus, porque nós cremos em Deus. A grande dificuldade que temos é de crer em nós mesmos, crer em si mesmo, crer em você, crer naquilo que você é, crer naquilo que Deus fez na sua vida. Creio que realmente o encontro com Deus transformou a sua história ao ponto de você não ter que se preocupar mais com aquilo que você foi antes. É uma nova vida, é um novo começo, é o renovo. Assim Jesus foi conhecido no Velho Testamento, em Isaías, Zacarias, ele se anuncia dizendo: um renovo, uma renovação, uma nova vida, uma mudança. Você precisa acreditar em si mesmo.
acreditar no que Deus fez em sua vida, que isso que Ele fez é mesmo algo real. Sim, Deus realmente Ele te ama dessa forma sobrenatural como Ele diz que te ama. João 3,16 não é utopia, é verdade. Jesus realmente veio e deu a sua vida para que você desfrutasse disso, sem ter que pagar nada por isso. Ele realmente perdoou os seus pecados, de modo que hoje você não deve mais nada, se você crer no poder do seu sangue. Não há nenhuma acusação que o diabo possa trazer contra a sua vida, porque Jesus fez algo realmente sobrenatural para que você viva uma nova história. Nós precisamos ver Cristo em cada pessoa. Nós somos desafiados a ver Jesus em cada história comum, em cada pessoa que encontramos, cada pessoa que convivemos, porque Jesus teve uma vida comum. Se Jesus vivesse ao nosso lado, Ele não chamaria atenção. Então nós precisamos ver Jesus no outro, amar o outro, como se fosse Cristo. Mas primeiramente nós precisamos ver Jesus em nós mesmos. Não dá para conviver com nós mesmos sem enxergar Cristo em nós, sem enxergar o Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele nos convenceu do pecado e agora nós sabemos o que é errado, nós sabemos os nossos atos maus e ruins. E como é que nós vamos aceitar isso agora que os nossos olhos foram abertos e nós conseguimos enxergar até os nossos pensamentos ruins? Quando nós somos afligidos por algo, nosso coração se abate, porque a gente sabe que aquilo não é bom. Por isso nós precisamos ver Cristo em nós, ver a sua ação, ver o seu sacrifício, ver o preço que Ele pagou, senão nós não conseguiremos viver conosco. Porque só uma pessoa consegue conviver conosco da forma que somos, conhecendo o nosso coração, conhecendo os nossos pensamentos, as nossas intenções. A única pessoa que consegue conviver com o homem, sabendo tudo que ele praticou, tudo que ele fez, é Deus. Deus convive conosco sabendo quem nós somos. Ele nos aceitou do jeito que nós somos. Todos nós escondemos ou tentamos tapar os nossos erros, os nossos pecados, os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos fossem colocados aqui no telão, todos nós ficaríamos envergonhados. E são justamente as coisas do coração que a Bíblia diz que é os maiores pecados, aqueles que ninguém vê, mas Jesus sabe. E mesmo assim Ele te amou, mesmo assim Ele deu a vida por você, para que você viva uma nova vida. Por isso você precisa enxergar que Cristo está em sua vida. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo disse isso, ele não estava dizendo: olha para mim, minhas ações são tão boas, e eu estou demonstrando Cristo para vocês, porque eu estou vivendo uma vida sem pecado, então a vida que agora eu vivo já não sou eu quem vive, é Cristo. Não é isso que Paulo estava dizendo, porque nas suas cartas ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele admite os seus pecados e a luta que ele tinha constantemente para viver em santidade. Então como é que ele diz assim: Cristo vive em mim? Ele está dizendo que a única forma que ele encontrou de aceitar quem ele era é quando ele via Cristo nele, porque ele conseguia aceitar Cristo, e assim ele aceitava a si mesmo. E aí ele diz assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, é Cristo quem está aqui remexendo as coisas, fazendo de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável. E eu tenho que olhar para esse
Cristo todas as vezes que eu olho no espelho, para que eu possa me aceitar, conviver comigo mesmo, para que eu possa aceitar os outros, as falhas dos outros. Eu só consigo isso se eu enxergar Cristo nas pessoas, saber que Jesus veio para transformar. Como é que eu posso aceitar uma pessoa ruim? Como é que eu posso aceitar alguém que pratica barbaridades e amar essa pessoa? É quando eu olho e vejo o poder, aquilo que Cristo pode fazer naquela vida, se ela se render a Ele. O que importa mesmo é o hoje, é o agora, como você está agora, como está o seu coração agora. Nós reconhecemos que erramos e não aceitamos mais esta condição. Por isso somos tão dependentes de Cristo e do seu sacrifício. João 16:8 diz assim: quando Ele vier, Cristo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já fomos convencidos disso. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o que conta mesmo é a nova vida. Não a vida que iniciou na sua conversão. A nova vida que você está vivendo agora é que conta. Do que você já se arrependeu é o que conta. Daquilo que você reconheceu que é errado e resolveu abandonar é o que conta. O ministério de Jesus tem início após o batismo, porque o período anterior não é detalhado, porque o que conta é o que Cristo fez após iniciar o seu ministério, após passar pelo batismo, após ter início a sua vida para ser exemplo para nós. Atos dos Apóstolos 17, verso 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se arrependam. O arrependimento é um marco na nossa história. Qual arrependimento? Todos os arrependimentos. Porque existem coisas que ainda fazemos, que ainda está em nosso coração, que a gente nem se deu conta. Mas na hora que eu me der conta, eu vou me arrepender. E eu vou deixar. Você vai se arrepender e você vai deixar. Porque o Espírito Santo, ele sonda, ele esquadrinha o nosso coração, ele vai lá no profundo, e a luz que vem dos céus começa a revelar coisas guardadas no nosso coração. E toda vez que isso vem à sua mente, não é para te acusar, não é para te aprisionar, pelo contrário, é para você desfrutar de liberdade. Toda vez que o Senhor te colocar diante do espelho e mostrar algo errado em você, a nossa única ação é se arrepender e deixar para trás. Esse é um ponto de mudança. O que conta é aquele momento da mudança. Quando superamos algo, quando abandonamos um pecado ou uma atitude ruim, daquele momento em diante nos tornamos diferentes. Por isso Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque cada erro é uma oportunidade de mudança. Nós não podemos parar a vida de alguém nem a nossa mesma pelos nossos erros. Perdão é acreditar na mudança, é acreditar que Deus transforma, é acreditar que as pessoas podem se arrepender. Não apenas 70 vezes 7, mas quantas vezes for necessário. Nós acreditamos em mudanças, porque Deus acredita em mudanças. Então nós acreditamos, por isso que perdoamos. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra do Senhor. Confessa e deixa misericórdia, recomeço, nova oportunidade. E o tempo passado, esquece. Um momento que muitas vezes é imperceptível, o momento da mudança. Pense numa pessoa que parou de fumar 20 anos atrás. No segundo
seguinte que ele largou o seu cigarro, ele já tinha parado de fumar. 20 anos sem fumar. Então aquele primeiro segundo ele já tinha parado. Mas quem acreditaria? Quem viu aquele sujeito jogando a bituca do cigarro fora, poderia crer que aquele foi o momento da mudança. Ele parou, seguiu-se 20 anos. O ladrão da cruz, aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, uma vida inteira longe de Deus, praticando coisas erradas. Nós não sabemos qual o crime que levou aquele homem ali, se foi um roubo, se foi um homicídio. Nós não sabemos o que ele fez, mas foi algo tão sério que ele foi condenado à morte, e morte de cruz, que era a sentença mais terrível da época. Ele estava ali ao lado de Jesus. E lá em Lucas 23, 42 diz o momento exato da mudança. Diz assim: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele exato momento, a sua vida já tinha sido transformada. Ele se arrependeu, ele confessou, ele orou e recebeu o perdão. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei que idade aquele homem tinha, mas não importava mais o que ele tinha feito. O que importava é aquele exato momento, aquele homem na cruz, morrendo ao lado do Salvador, recebeu salvação. Talvez quem passou olhou e diz: lá está um homem maldito e miserável. Mas nos céus Deus olhava: lá está um homem santo e redimido, que se tornou meu filho e que virá para morar comigo para sempre. Filipenses 3, verso 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. É Paulo falando aqui que realmente ele está lá em Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinal para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Foi Deus que colocou ponteiros no céu para marcar as estações do tempo. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Deus sabe a sensação que nós sentimos de passar de um ano para o outro. Ele fez isso para aliviar o meu e o seu coração, para nos dar esperança. Puxa, passou, vamos viver um novo ano, vamos nos renovar, vamos nos encher de esperança, vamos fazer planos, fazer expectativas. Deus colocou o tempo para nos fazer isso. Porém, você não precisa esperar um ano inteiro para sentir essa sensação de mudança, de renovação. Efésios 4, 27 diz que há um momento antes do sol se pôr que devemos apaziguar a ira no nosso coração. Nós devemos repensar o nosso dia, considerar o que foi bom e descartar aquilo que foi ruim antes do sol se pôr. Deus nos convida para fazer isso. Olhe para o tempo, quando o sol vai indo, pare e pense: o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Viva a renovação todos os dias. Peça perdão, libere perdão, viva sem peso. Viva isso todos os dias do ano.
Deus fez horas e minutos para você desfrutar da mesma satisfação que nós desfrutamos na virada do ano. No momento em que você reconheceu algo ruim, entra no seu quarto, Jesus ensina, fecha a porta, e o teu pai que vem secreto, ele vai ouvir quando você falar, e você conta para ele: Senhor, eu errei aqui, Senhor, mais uma vez, me perdoa. E a Bíblia diz que Deus pega e lança para trás, e diz que dos seus pecados Ele já não se lembra mais. E por que você ainda está sendo atormentado por eles? Se Jesus já te deu essa liberdade plena de você olhar, mas e dos 12 ao 30, não interessa, o que conta é os 10%, o que conta é o momento que você vive na presença de Deus, o que conta é o agora. Se com o seu coração agora você se voltar para Deus dizendo: Senhor, eu me arrependo, não conta mais, o que vale agora. Uma pessoa que viveu uma vida de iniquidade, se após ela acabar de se render a Deus e confessar e colocar a sua vida na mão dele, se ele morrer, ele morre salvo como ladrão da cruz. E por que carregar o peso o ano todo? Devemos nos preparar para um novo dia, pois a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Lamentações 3, eu já estou concluindo, 21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Isso pode te dar esperança. O que vai ser dito aqui pode trazer alegria, prazer à sua vida, pode mudar a sua expectativa, o seu humor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis, não acaba, não termina. As misericórdias de Deus, não vai chegar um momento que Deus vai dizer para você: olha, o seu saldo está zerado, não tem mais misericórdia para você. A Bíblia diz que são inesgotáveis. Você pode ir a Deus, que sempre vai ter misericórdia para você, sempre terá misericórdia. E diz assim: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus está dizendo para mim e para você que se chegar no final do dia, o seu saldo está negativo, os seus erros, você está no vermelho, e aí você dorme. A Bíblia diz que pela manhã, quando você acorda, assim como aquela manhã de domingo, que o mundo acordou, sem saber que Jesus já tinha ressuscitado, vencido a morte. Quando você abre os seus olhos toda manhã, o seu saldo já está positivo. Existe misericórdia para a sua vida, para você viver uma vida na presença de Deus. O que realmente importa, o que importa mesmo é cada reencontro, cada oportunidade, cada reconhecimento, cada perdão, cada mudança, cada momento. O que importa mesmo é o que você vai fazer daqui para frente, não o que você fez daqui para trás. O que importa mesmo é como você vai viver de agora para frente, porque o que passou já passou. O que você fez até aqui não importa mais. O que conta é o que você vai fazer agora, neste momento. Qual será a sua atitude? Eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ano de bênção, e que nesse ano tudo se faça novo.
tudo se fez novo. Dia 2 estaremos aqui, 12 dias de clamor. Que coisa melhor de começar o ano assim? Na presença de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é a igreja se reunir no começo do ano para buscar ao Senhor? 12 dias submersos, buscando, orando, clamando, porque nós já entendemos o que Cristo fez por mim e por você. Se coloque de pé. Esse é o tempo de cura.